Conta aí pra gente, né, pra quem tá começando, o que é o Flask e pra que ele serve? O Flask, ele é um micro framework. Muita gente pergunta qual, na realidade, precedendo um pouco, qual é a diferença de um framework para um micro framework. O que difere eles? O framework, ele é um baú de tesouros que já vem com todo o tesouro dentro que você precisa para gastar. Um micro framework, ele é um baú vazio para você guardar o tesouro. É bem diferente. O framework, ele é engessado, ele traz para você as regras dele para que você respeite as regras dele e você não consegue sair daquele mundinho. Não significa que você não consegue fazer com os dois a mesma coisa. Significa que com o framework você precisa fazer daquele jeito, que são as regras do framework. Meu framework, minhas regras. E o micro framework não. O micro framework, ele tem o necessário dentro dele, o mínimo necessário para fazer algo. E todo o resto é você quem cria. Então, o Flask, ele é um micro framework. A especialidade dele é a criação de APIs REST, né? Que são interfaces de sistemas, a grosso modo, são interfaces de sistemas que terceiros podem consumir. Então, às vezes, você tem a sua empresa, um sistema que você não quer que somente a sua empresa consuma os dados do seu sistema, mas que outras empresas possam fazer isso. Isso é feito através da construção de uma API REST. E o Flask, ele é muito bom para essa criação de API REST. Ele hoje é um dos frameworks, micro-frameworks mais utilizados no mundo para a criação de APIs REST. Ele é muito simples. Em 5 minutos, com 3 linhas de código, você consegue criar a sua aplicação utilizando o Flask. Existem outros frameworks que você precisa rodar comando, escrever código, fazer teste, e aí você roda. É cansativo só de falar, imagina para implementar. Com o Flask, não. O Flask, você tem 3 linhas de código, você roda uma aplicação no seu localhost, né, na sua máquina, com o Olá Mundo. É muito simples fazer, é muito tranquilo, e a curva de aprendizado dele é ótima. Você não tem dificuldade para aprender a trabalhar com Flask. O conhecimento necessário, ele é mínimo. Ele é um básico de Python, que é recomendado, um pouquinho de SQL, para facilitar também, porque você precisa conhecer um pouco de banco de dados, e conhecer um pouco do conceito de requisições web, que é quando você faz uma requisição GET, uma requisição POST, para salvar um dado, para editar um dado, para listar um dado. Mas o conhecimento precisa ser bem básico. Talvez mesmo não conhecendo, conforme você vai lendo o livro, as dúvidas que vão surgindo, você vai pegando na internet sobre outros assuntos, você consegue aprender tranquilamente. É um framework muito simples, muito tranquilo de se trabalhar. Então, com o Flask, eu não consigo fazer aplicações web com interface. É só para APIs. Consegue sim. Sigo? O que eu digo é que ele é especialista em criações de API REST. Ninguém bate ele é o Ayrton Senna das APIs REST. Mas sim, você consegue criar, hoje existe inclusive o Flask Admin, que é uma ferramenta que inclusive tem no livro, que faz com que o Flask se comporte parecido com outro framework que é irmão dele, que é o Django. E aí ele permite que você crie um painel administrativo com um pouco mais de 6 ou 7 linhas de código. Você consegue criar toda a administração do seu banco de dados com 5 ou 6 linhas de código através do Flask Admin. Então, sim, tem como você criar sistemas com interface, tá? Dashboards, etc. Mas esse não foi o principal objetivo da criação do Flask para a web. Ele foi mais propenso para APIs REST, mas ele funciona para tudo. Eu costumo dizer até que o Django e o Flask, eles são irmãos. Você faz com os dois a mesma coisa, só que você tem mais facilidade para fazer alguma coisa em cada um deles. Geralmente você faz dashboards com mais facilidade no Django e APIs REST com mais facilidade no Flask. A vantagem, então, do Flask para outros frameworks Python seria a mesma questão da facilidade, da simplicidade. Exatamente, é muito simples. Chega a ser, brincadeiras à parte, até abusivo a simplicidade que o Flask tem para desenvolver. Eu tenho alunos que têm muita tranquilidade. Por mais que o Python seja muito simples, para quem está começando programação, as pessoas tendem sempre a ter um pouco de dificuldade. Todos nós eu tive dificuldade no início. E aí, quando sai desse mar de sofrimento, que é aquela etapa inicial de aprender programação, e entra no Flask, que ele sente uma quebra
de paradigma muito forte, porque ele estava tendo uma dificuldade muito grande para aprender a programação, porque qualquer linguagem de programação inicialmente tem dificuldade, né? A não ser que você já tenha experiência em programação, aí você tem mais facilidade para conseguir aprender qualquer linguagem, mas inicialmente não é tão simples aprender. E aí quando eles entram no Flash, que eles falam, que isso, é tão simples assim? Alguns até brincam, pô, eu queria ter vindo direto para o Flash, que eu falo, não tem como, porque você precisa aprender um pouco de Python para poder mexer. Mas a simplicidade é muito grande, as pessoas encontram poucas dificuldades no uso do Flash, até porque ele tem ferramentas que envolvem ele, que não são dele, que se encaixaram muito bem com o objetivo dele e que fazem você criar um sistema web com muita tranquilidade.